sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu trouxe vocês para viver uma experiência. Estou aqui com essa maravilhosa Daiane Negreiros, é terapeuta ocupacional. Olha aí, tão falado nas minhas caixinhas, eu trouxe ela de longe, mas ela é uma referência na área da saúde, no atendimento infantil. Então seja muito bem-vinda, eu fico muito feliz de te receber aqui. Obrigado, é uma honra, né, poder vir participar desse momento junto com a Marina, que é uma referência aqui em Fortaleza, né? Sou uma referência, mas lá no interior, minha Itapipoca. Então, estou muito grata em poder participar desse momento, colaborando com ela, né, engrandecendo as suas habilidades e eu engrandecendo também as minhas habilidades através de nossas vivências. Espero que seja um momento rico de informações. Vai ser um momento, eu acredito que para as famílias benéfico, né? O intuito do projeto é que a gente consiga alcançar muitas famílias com a informação, e eu acredito que as suas contribuições serão valiosas. Obrigada, pode contar comigo. Xedai, agora conta pra gente, né? Eu acredito assim que a informação, de fato, ela consegue agregar muito ao desenvolvimento infantil. E para iniciarmos, eu gostaria que você falasse um pouco da terapia ocupacional, né? Como que funciona o seu trabalho, a sua atuação diante da perspectiva infantil. Bem, eu como terapeuta ocupacional há mais de 20 anos, né? Desde o início trabalho na área infantil. Passei por diversas fases da profissão, né? Daquela em que a gente não era tão acreditada, a este momento raro e feliz que a gente está vivendo, né? Finalmente começaram a perceber a nossa importância. Então, nesses 20 anos atendendo crianças, né, eu criei essa habilidade, né? Passei a ter um pouco de experiência para trabalhar junto com as crianças, né, que é estimulando suas habilidades, seus potenciais, né, tentando incentivar elas a ter cada vez mais Autonomia. autonomia, né, e nós terapeutas ocupacionais, a gente habilita e reabilita pessoas, né, O que é incrível. que é incrível. Todas as incapacidades, inabilidades que tanto pessoas, crianças, adultos apresentem, somos nós que vamos, através das atividades, da ocupação humana, né, resgatar essa autonomia, essa autoestima, essa independência, potencializando as pequenas habilidades até se transformarem em grandes habilidades. Eu sou fã, né, da terapia ocupacional, assim, eu sou suspeita para falar, porque são casos que a gente compartilha muito, né, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia. E você Casamento o perfeito. casamento perfeito, né, e eu digo que, assim, a reabilitação, a habilitação é um trabalho indescritível, né, quando a gente proporciona a ajuda que aquela criança precisa, o suporte que aquela família precisa. Então, assim, eu gostaria que você pontuasse como que funciona também, quais são por que uma família deve procurar uma ajuda com um terapeuta ocupacional? Quando uma família deve procurar você? Uma família deve procurar um terapeuta ocupacional quando ele observar atraso no neurodesenvolvimento. Um atraso no processo de desenvolvimento, né, da criança. Como que a gente vai saber isso? Famílias leigas, lógico, não sabem todos aqueles marcos do Do desenvolvimento, desenvolvimento. mas tem experiências de vivências em observar outras crianças se desenvolvendo, o momento do sentar, do rolar. Então, a partir do momento que a família nota esse atraso motor, né, esse atraso nas ocupações em si, como uma ocupação de uma criança? A ocupação principal de uma criança é o brincar. Então, se a criança não consegue manusear um brinquedo, não consegue pegar um brinquedo, né, direcionar, apontar, tudo isso também é um atraso. Além das questões sensoriais, né, que agora elas estão Estão bem mais presentes, né, no nosso dia a dia, estão sendo uma dos principais disruptivos, né, na infância, que está acontecendo muitas desregulações e as pessoas não conseguem entender esse processo, né, de crise com birra, né, porque muitas vezes essa desregulação sensorial, de fato, ela prejudica muito o desenvolvimento da criança, e é onde limita gera, muitas né, coisas. assim, uma dúvida para a família. O que eu Sim. vejo de muitos casos é as famílias não saberem diferenciar onde que foi uma questão sensorial que desorganizou aquela criança,
onde foi uma birra, né, é você pontuar algo essencial da gente falar a questão do brincar, a forma que a criança manipula o brinquedo, né, se ela Forma brinca de funcional, funcional, se é brincar simbólico. organizado, brincar simbólico, exatamente. Como a ocupação principal da criança é o brincar, a gente precisa observar. Se eu dou um carrinho para o meu filho e ele pega um carrinho, não consegue fazer, simular o som, brincar, pega o carrinho, voa, joga, gira para baixo, então ele está brincando de uma maneira que não é funcional, não é o habitual daquele brinquedo, né? Então começa a observar que isso não é apenas em um objeto, são em vários, é no percurso diário daquela criança que eu vou observando esses atrasos, essas caixinhas que não estão se encaixando, E né? E assim, isso é aí muito relevante, né, porque são coisas que às vezes no dia a dia as famílias que não possuem essa orientação acham que é comum. Não, é o esperado para aquela idade, é o esperado para aquela faixa etária. E eu percebo que às vezes, assim, às vezes a gente pega um caso que já está no ápice, né. Poxa, se a família tivesse conseguido ter um olhar mais precocemente diante daquele sinal, né, porque o sinal ele tá ali. ele está ali. Ele tá Eu ali, acho, na verdade, que as famílias conseguem observar. Elas se sentem inseguras do que elas estão vendo, entendeu? talvez o medo, É, o né, medo, a gente sente o medo, sente insegurança, né, porque a gente, né, joga toda uma expectativa no nascer de um sobre filho. aquela criança. Então, assim, quando a gente começa a notar, eu acho que a gente que é mãe, eu como mãe, já dá uma certa angústia, né. As minhas filhas demoraram muito a falar, então, assim, eu posso dizer que eu passei por uma angústia, né, foi fono, dentista, meu Deus, essas meninas não vão falar, e logo com a mãe tagarela que nem eu. Né, mas assim, o restante do desenvolvimento motor, que ele é associado globalmente com a fala, era todo normal. Então, eu ainda estava mais, né, assim, como é que se diz? Esperançosa de que ia dar tudo certo. Começou a escola, ó, foi um pulo no E gato. são Foi habilidades começado demais, complementares, né. complementares A totalmente. escola é um âmbito que existe muito modelo e existe muitas oportunidades. Por isso que acontece muito alguns profissionais falam: "Não, espera para colocar na escola". Eu também não. Eu não concordo. Eu concordo que a escola é suplementar ao acesso Exatamente. terapêutico. Por exemplo, a gente monta uma A gente trabalha intervenção juntos, né, a gente exatamente, é um necessita um do outro. complemento. É, Mas assim, não só a escola, como não só a terapia, mas a escola é um ambiente que tem muito modelo para as crianças, então existe um pareamento das crianças em um processo de simetria, isso a criança da mesma idade, né. Então eu acredito de fato que são habilidades complementares, a questão socioemocional, a questão motora, né, a questão do desenvolvimento da linguagem, da comunicação e a própria questão emocional, porque tudo envolve a questão comportamental, né. A tudo. gente que atua com essa formação, assim, da análise do comportamento, né, com essa atuação direcionada e guiada, a gente sabe e consegue observar sinais mais por exemplo, quando a gente vai avaliar uma criança, a gente consegue observar o manusear, o como se ela está brincando de forma repetitiva, se ela está nomeando, se ela está produzindo som, como que ela Detalhes que ninguém assim, são tantos detalhes no simples brincar que a gente observa, que já é eu assim, sempre digo: "Nunca é só brincar", né. não, as mães já dizem assim: tá vendo alguma coisa diferente, tia? Viu alguma coisa diferente? Tu percebeu alguma coisa diferente?" Eu disse: "Não, tô só observando mesmo", porque já é, acho que automático da gente, né, Com que trabalha com a certeza. parte infantil. Mas assim, pontuando sobre uma fala que eu sempre acho que é importante a gente considerar, né, e a gente sempre pontuar para as famílias e insistir, se você observar algo, mesmo que te traga medo, mesmo que te traga Isso, insegurança, procure um ajuda, profissional. né, procure um É, profissional, seja um terapeuta ocupacional, seja um fonoaudiólogo, seja um fisioterapeuta, todas as áreas elas são validadas, elas são importantes e cada um tem sua área de atuação, de condução, de avaliação, então eu acredito que é essencial. Por quê? Porque a estimulação precoce, ela torna todo o desenvolvimento infantil muito mais harmonioso. Então é muito mais propício que a criança consiga ganhar habilidades de forma significativa, com mais qualidade e em menos tempo. com toda certeza. Porque a gente sabe, assim, né, a gente sabe da insegurança, do boom que deu a questão aí, né, das crianças atípicas e como que tá, de fato, a nossa realidade hoje. Mas a gente também sabe que a gente faz um trabalho que a gente pode ajudar muito. E, por exemplo, às vezes eu falo da questão da estimulação precoce, porque eu quero tanto ajudar, a gente quer tanto ajudar e às vezes foge do nosso controle. Mas quando a gente proporciona exatamente isso, a informação, a gente consegue alcançar muitas famílias.
E nesse alcançar, a gente gera também qualidade de vida, à Com medida toda que a certeza. família recebe essas Eu, às informações. vezes, até penso que a gente pode pecar por fazer mais, então não custa nada uma estimulação precoce, no menor que seja o atraso. Observou um atraso, já nasceu, né, um pouco antes do tempo, ou você acha que a criança já não tem tanto estímulo, não consegue dar tanta atenção, uma E estimulação questões precoce vai ser sempre bem-vinda e vai sempre ajudar. necessária, né? Necessário. Eu acho que hoje já faz até parte, já era para fazer parte Parte do do quadro processo do ali. processo. Em Não tenho relação certeza. às áreas de desenvolvimento de habilidades da terapia ocupacional, né, a questão motora, a questão sensorial, a questão emocional, socioemocional, né, de interação social. Em questões a esse ponto, como que você diria para as nossas famílias as questões sinais, por exemplo, se uma criança demorou para rolar, se uma criança demorou para engatinhar, se uma criança tem uma aversão muito grande a algum alimento específico, alguma coisa específica, como que você poderia também orientar a essas famílias? Pronto. No brincar, né, como a gente já falou, essa questão do brincar desorganizado, o brincar disfuncional é uma parte muito importante. E sobre a questão sensorial, a gente vai observar, coisas simples. Ou essa criança é muito chorona, ou essa criança é muito paradinha, ou ela se irrita fácil com muitas luzes, com cheiros, né, ou com toques. Essa criança O não cheiro, deixa né, o às vezes a gente cheiro. não pensa, mas o Ela cheiro não aceita eu colocar a fraldinha nela, ela não aceita eu colocar a meinha nela, se derrama um pouco de leite, ela já fica irritada. Então, assim, são coisas simples que com o tempo você precisa olhar com mais cuidado, né, e fazer de fato a análise do processamento sensorial. Que antigamente as pessoas, observavam e diziam, né: "Isso é frescura de meninos", né, assim, e forçavam aquele processo de aceitação, o que causava ainda mais desgaste e trauma nessa criança. E mais na frente a gente via os os impactos que isso ia reflexos, né. gerar, com toda certeza. Então, assim, o bebê a gente pode observar isso. Numa criança menor de 3 anos, a gente não pode fazer uma avaliação estruturada, né, porque os estudos científicos as abordagens que a gente usa, elas só são a partir de 3 anos, né, tanto o CIPT, como o EASY, como todos os outros. Mas a avaliação não estruturada dentro dos nossos conhecimentos, a gente já consegue fazer desde bebê, Que é a com que questão a também observacional, né, dos dados isso, clínicos dos mesmo. dados clínicos com o que a família traz e na observação do atendimento em si, a gente já observa, né, assim, numa sala de terapeuta ocupacional, a gente tem várias texturas, várias Eu amo, cores, gente, a sala de vários terapia ocupacional, cheiros, sou muito suspeita. entendeu? Então, assim, ali a gente já tem um mundo, né, de estímulos sensoriais, e a gente vai tentar observar justamente o que é que aquela criança não está aceitando tanto. 80 a 90% das crianças atípicas, elas apresentam sim um atraso no processamento sensorial, né, um transtorno do processamento sensorial. Portanto, né, nem todas as pessoas que têm o transtorno do processamento sensorial são atípicas. Então a gente deve ligar essa caixinha. 90% das que têm TEA podem ter o quadro, né, do transtorno de processamento sensorial, mas eu posso ter os transtornos sem ser E atípica, né. perfeito, perfeita consideração. E assim, existe uma idade mínima recomendada? Porque assim, as pessoas validam muito o que é determinado, pré-determinado. Por exemplo, não pode usar a tela até 2 anos, mas depois de 2 anos ninguém quer saber os Aí dados, libera né, tudo, né, em libera vez de tudo. 1 hora, é 10 horas por Né? dia. E as pessoas validam muito o que a gente fala: "Olha, vamos esperar até 2 anos para ofertar tal coisa", né, enfim, questões de possibilidades. Mas questões de idade, né, existe uma idade mínima para se realizar uma avaliação com um terapeuta ocupacional ou não existe? Como que funciona esse processo avaliativo? Não, não é que existe uma idade mínima, né. Porém, quando nós terapeutas somos procurados, é quando a criança já nasce, prematura, né, quando ela já tem uma predisposição a um atraso. Então, geralmente os neurologistas, Já os fazem pediatras já fazem esse encaminhamento quando sabe que aquela criança tem uma predisposição a atraso motor, né, a atraso funcional, então então é já vem nesse processo meio que de estimulação de precoce estimulação encaminhado precoce. de um profissional. Isso, Mas, por encaminhado para um exemplo, se uma profissional. família não tem essa questão de,
prematuridade, não teve um fator antecedente na gestação e a criança está desenvolvendo, mas a família tem dúvidas em questões sensoriais. Por exemplo, existe um direcionamento seu? Olha, se você tem dúvidas, procure antes dos 2 anos, ou então depois dos 2 anos. Ou Crianças que não estão aceitando bem escovar os dentes, crianças que não estão é aceitando um grande bem a ponto essa questão de alimentação, escovar dente. né, que fica enjoada facilmente, anda de carro, enjoa, vai num parquinho, não aceita subir num balanço, né, vai num parquinho, tem uma insegurança a subir uma escada. Então, O próprio desequilíbrio, Des né? é, é porque, assim, nas questões sensoriais, as alterações sensoriais, que entra a propriocepção, questões vestibular, tátil, ela engloba N questões, inclusive o pobre controle postural e a insegurança gravitacional, que a gente não é uma insegurança, um desequilíbrio em si, que está associado também muito à praxis, né? Realmente faz parte desse processo. E a criança não consegue subir uma escada, sem estar segurando ou no batente ou nas próprias paredes. Ela só consegue brincar exatamente sentada no chão ou em pé. Ela não consegue se sentar numa mesinha muito tempo, ela vai logo para o chão novamente. Isso ali é um pobre controle postural. Aquela criança ou pulou fases, né? Ou ela ainda não desenvolveu as suas habilidades motoras suficientes dentro da parte funcional. E olha que observação fantástica, porque assim, muitas vezes essa fala, por exemplo, do sentar somente brincar, ou do brincar somente Somente sentada. sentada, Muitas crianças já fazem do isso, né? subir as escadas, a gente vê que parece que tem crianças que estão subindo em bloco, assim, naquela postura Exatamente. bem desorganizada, e às vezes isso passa despercebido. Passa despercebido. Você leva uma criança num parquinho, de repente você senta ela num balanço, a criança chora desesperado. Opa, um balanço é algo, né, Que era que é para ser agradável para a muito criança. Se a favorável. criança não tem nenhuma alteração, de fato é agradável. Mas se essa criança tem problemas vestibulares, ela não vai conseguir. Né, porque automaticamente ela vai ficar enjoada, vai dar uma tontura, e ela não consegue. Ao tirar os pezinhos do chão, já causa um pavor naquela criança. Então, crianças que não gostam de ser, né, tirado os pés do chão bruscamente, já ficam assim logo irritada, dá aquele gritinho, você já começa a observar algumas alterações de desenvolvimento, É. e sensoriais principalmente. São muitos detalhes, né, eu sempre digo, para as famílias não é fácil Não, identificar, são né, por muitos isso que a gente fala detalhes. tanto sobre repetidamente, porque são muitos detalhes dentro dos marcos do desenvolvimento, né, se de fato todo mundo conseguisse ter esse acesso e acompanhar, o desenvolvimento ele era muito mais propício no geral a ganhos de habilidades com mais facilidade. Mas eu entendo que nem todo mundo tem esse acesso e eu entendo que é difícil para uma mãe, eu não sou mãe ainda, mas eu digo, sou mãe de várias outras babies, né, das outras mães. Mas eu entendo que isso é muito difícil para a família saber lidar, para a família saber o tempo determinado que precisa acontecer cada coisa. Por exemplo, algo que eu escuto muito falar, por exemplo, a questão do amarrar, dar um laço, amarrar o cadastro, né? As pessoas têm muitas dúvidas do que precisa acontecer em determinado tempo, O processo, o que é que a exatamente. criança precisa entregar. Mas sabe o que que tem acontecido muito? Hoje em dia os pais são muito ocupados, né, esse é um fato. É um fato. Além disso, as famílias querem acelerar os processos, né. As famílias a gente aprendeu a falar, estudar e ler com quanto tempo? 7 a 8 anos. Hoje as famílias querem colocar as crianças na escola com 1 ano, 3 anos, "Ah, esse menino ainda não conhece as letras, ele não está na fase certa". É. Então a gente está estimulando, acelerando um processo natural da infância, e isso gera bloqueios. Isso pode gerar também atraso. Agora, se a criança, né, automaticamente, por acaso ela for uma hiperlexa, aprender sozinha, for algo que ela buscou, for um hiperfoco, ok. Agora eu forçar ou me chatear, porque a minha criança com 3 anos não conhece o alfabeto, né. Então assim, eu acho que a gente está acelerando muito o processo, a gente está, tirando muito da criança, que é o prazer dela, que é o brincar. Oportunidade também, né? Exatamente, por falta de oportunidades certas, elas estão deixando de aprender muita coisa, né. A falta de oportunidade certa, eu digo porque é a oportunidade do brincar, e a falta de oportunidade em aprender é quando uma mãe está muito apressada e escova o dente da criança, porque ela tem que chegar mais cedo no trabalho. Perfeita colocação. Por quê? Por que que eu disse perfeito? Porque gente, o que é que acontece? Às vezes a gente precisa alinhar a expectativa com a intervenção. Isso. Eu sempre vou dar um exemplo de casos que eu falo, né. Olha, a gente vai replicar para que a gente consiga ganhar essa habilidade com mais facilidade. O que é que acontece? Não existe uma replicação, mas a expectativa de evolução é gigantesca.
E aí eu entro nesse ponto que você me trouxe agora. A gente quer que a criança faça, mas a gente às vezes não quer. A gente quer que a criança coma, mas às vezes a gente não quer que a criança suje a mesa. A gente quer que a criança escova o dente, mas a gente não dá o Aí quando tempo para você a criança pergunta: escovar. a fulana já consegue comer só?" "Não, tia, eu vou dando", então assim, então não posso dizer que seu filho não consegue comer só, ele não teve a Não teve oportunidade de vivenciar oportunidade. isso. Então se a minha criança não tem a oportunidade de vivenciar, se ela não consegue replicar, né, ver para poder fazer a imitação, se eu não ensino de outra maneira, como que ela vai aprender? Não tem como. E a gente precisa considerar a importância disso, gente, É, porque quando a gente, desvalida, às vezes, o que a criança sabe. Às vezes a criança sabe comer sozinha, mas ela tá comendo com sua ajuda. Às vezes ela já sabe escovar o dente, mas você tá quer dando fazer, demais e você não precisa mais quem dar que esse vai tipo de querer ajuda. fazer se tem alguém que faça? Eu vou tornar meu filho, né? E aí a gente entra no processo de autonomia, porque Exatamente, posteriormente isso vai ter um reflexo, porque tudo na vida tem um reflexo. com certeza. Se eu estou ensinando uma habilidade para uma criança, ela aprendeu. O que é que eu observo? As crianças são muito espertas, porque lá na clínica é que funciona. Lá no consultório faz tudo comigo. Aí a mãe chega assim: Marina, lá em casa não faz. Aí depois vamos marcar uma visita domiciliar, né? Vamos observar o que está acontecendo. Porque a habilidade ela só é considerada aprendida quando ela é generalizada. Tem Então, o que todos ele os ambientes, aprendeu, é. né? Ele faz em casa, ele faz no shopping, ele faz no consultório. Então, vamos lá. Chego eu lá. Não, mas eu disse: "Gente", por exemplo, uma criança quando tá começando a falar, a gente faz um mapeamento visual e tal, a criança quer água. Aí o menino se mexe, a mãe quer água. Eu falei: "Mas eu nem escutei, o que foi que Uhum. aconteceu que ele quer água? Eu não vi, ele pediu". Então, assim, às vezes a gente já percebeu que a criança quer, mas a gente não deu oportunidade pra criança pedir. A gente não deu oportunidade pra criança sinalizar Aí a e família já comunica pela mãe, pelo fez muito filho. pela É, criança, né. Então, às vezes a gente dá muita ajuda que não precisa mais, e às vezes a gente não direciona a é, atenção é. suficiente. Então são 2 extremos que acontecem, que a gente precisa chegar nesse meio termo e proporcionar ajuda e estímulo necessário e suficiente para que a gente consiga propiciar mais desenvolvimento dentro desse desenvolvimento íntegro, né, e global da criança. Dai, assim, na minha prática clínica, eu acho que ainda existe uma grande dúvida sobre essas questões de se a criança está desorganizada, né? Se é uma crise, se é uma birra, como que funciona dentro da sua intervenção sobre o seu olhar, né? O que você me diria sobre essa perspectiva? É uma questão que nós, né, terapeutas, conseguimos observar e orientar as famílias, né, que a crise sensorial, ela é totalmente diferente de uma birra. Por quê? Porque a crise sensorial, ela começa, né, por algo externo que gera, né, aquela desorganização dos sistemas da criança. Ou o ambiente, dependendo do que é, né, depois da avaliação a gente vai saber de fato onde que está aquele transtorno do processamento sensorial. Mas às vezes a criança chega num ambiente muito cheio, começa a se desregular, né, então isso ali está associado de fato a uma crise sensorial. Coloca uma criança numa fila, né, essa criança tem defensividade tátil, ela vai começar a se incomodar, ficar mais agitada, correr para um lado para o outro, porque aquele toque, aquela multidão vai incomodar ela. Ou chegar num ambiente que está mais barulhento, a criança já começa aos poucos botando a mão no ouvido, já vai desorganizando. Então, a gente já consegue observar que é sensorial. E a birra? A birra ela vem acompanhada do não. Não pode, não faz. Aí a criança faz o quê? Chora, se joga no chão, eu quero, faz de um tom, né, mais alto. E acontece que sempre é associado no não e a mãe, né, para naquele momento calar a criança, reforça esse comportamento inadequado, dando o motivo do choro. É. Então a gente acaba fortalecendo isso, e isso torna-se mais repetitivo e aí torna-se mais desgastante para a família, E ainda né? mais desafiador, para ser Desafiador, vai se tornando minimizado depois, né? exatamente. Então, assim, é preciso entender de fato o que é a birra e o que é a crise sensorial para que a gente, junto com a família, possa fortalecer laços, né? E como é que se diz? Fortalecer quando ela faz alguma coisa bacana, Dá um reforço dá social. exatamente, porque birra a gente precisa de fato, ó, eliminar. É, e eu Eliminar e acho a que a gente orientação, a condução junto dos profissionais para com a família, saber lidar com aquele momento, porque eu sei que para muitas mães
É muito difícil, às vezes eu tô no shopping, eu vejo passo por algumas situações que eu percebo o quanto que a mãe tá desesperada, mas aquele ambiente a criança não está tolerando estar É, ali. exatamente. Por isso que eu te Então digo, é associado, a crise sensorial ela é associado a algo externo. A uma temperatura, a alguma textura, a algum barulho, a algum som. A criança estava de boa, aí vai chegando naquele ambiente que você vê que ele está mais, né, mais poluído, mais agitado, ela já vai começando a ficar inquieta. Diferente de uma criança estar aqui de boa, ela diz assim: mãe, me dá o celular. É a mãe, não, aqui não vai dar celular. Mãe, me dá o celular. E começa, se joga no chão, já sabe como proceder e aí para ela traz esse receber repertório aquilo de inadequado. benefício. Então ela faz isso. Então dá assim, claramente dá para a gente identificar, né? Muito pertinente a gente falar sobre isso, né. Mas a gente chegar para uma mãe e dizer: "Mãe, isso é birra", ai, é bem difícil. É bem difícil porque, assim, eh, o meu olhar, né, às vezes a gente pode até receber muitas críticas relacionado a isso, mas muitas, famílias, né, elas recebem o laudo da criança já achando que por aquela criança, né, ser atípica, ela é permissiva a tudo, ela pode tudo, né. E na verdade não, aquela criança ela tem que receber a educação igual todas as demais crianças. Limites, saber como fazer, obedecer regras. Inclusive o nosso trabalho quanto terapeuta é justamente adequar essas coisas, Gerenciar, né. gerenciar todo esse processo. Mas não, às vezes a gente chega num canto, a mãe deixa sabe que se consegue organizar aquela criança de alguma maneira, mas não, deixa a criança pular no sofá, quebrar as coisas da casa ali, "Ah, mas ele tem alguma coisa, ele pode fazer tudo", não, criança tem limite, eles têm total capacidade de ser gerenciado e organizados. Se aquilo não for um comprometimento sensorial, dá super certo. Então aí é onde entra realmente um trabalho família, terapeuta, escola. É uma fala muito necessária, né, porque a gente observa em muitos momentos isso, que a passa a ser flexível demais por conta Demais. do diagnóstico. Passa a poder fazer tudo como quer, do jeito que quer, onde quer, por conta do diagnóstico. E como você mesmo pontuou, e eu concordo plenamente, eu acredito que todas as crianças elas têm limite e nós adultos vamos conduzir a assertividade. Então, se a gente é permissível demais, claro que tem os desafios, a gente Isso. sabe, né? A gente, enquanto terapeuta, também passa muitos desafios, não é fácil, Não. né? As nossas vivências não são fáceis, mas a gente também precisa, enquanto terapeuta, sinalizar para as famílias que não é preciso ser tudo permissível, existe o limite que é, né, é necessário, né, introduzir dentro daquela rotina, seja na escola, né, seja em casa, seja no consultório, a gente vai gerenciando o segmento de regras para que a criança, porque a gente vive numa vida de regras, né, a gente é sempre determinada a fazer algo daquela forma. Então, como vai ser quando essa criança crescer? Que atualmente a gente fala de crianças, mas posteriormente, quais são os adultos que nós vamos entregar para a sociedade, né? Então, sempre quando E eu que falo vão com ser os nossas que responsabilidades vão quanto ser mães, que a exatamente, responsabilidade é da família. é da A gente está família. aqui para participar, para ajudar, mas quem vai sofrer é quem nós orientamos para fazer o certo. E aí é onde eu acho que é muito, né, eu acho que é uma contribuição valiosa a gente também pontuar sobre isso. Claro que a famílias nem sempre recebe nossas orientações de uma forma, né, afetiva, né, É, da melhor forma, mesmo a gente querendo direcionar as melhores orientações, o melhor suporte, porque às vezes mas na prática isso não vai acontecer, mas contigo é fácil, Marina, comigo não é, acontece assim. é fácil falar, né? A É gente fácil já às vezes é falar. julgada na orientação. Exato, mas eu acredito que de fato a gente tem que pensar no futuro posterior, né? As nossas Uhum. crianças vão crescer. Quando a gente fala, por exemplo, a questão da tolerância, né? A questão do esperar, a questão da flexibilidade, a questão da inflexibilidade também. Por exemplo, a gente é segmentada a esperar em todos os momentos. Esperar numa consulta, esperar na fila do mercantil, esperar no banco, esperar porque a comida tá quente, tem que esfriar, porque senão eu vou queimar a minha boca. Então a gente é segmentado a muitas regras de vida diária, as atividades de vida Vida diária. diária, que a gente Isso. precisa saber lidar, né. Então eu acho que em muitos momentos, as crianças têm um reflexo ali negativo, elas passam em alguns momentos a ser mais difícil, por muita
Porque assim, permissão naqueles momentos. as crianças atípicas, né, com TEA, geralmente elas já têm, né, elas já têm essa inflexibilidade cognitiva, o que se torna muito difícil muitas situações. Nesse caso, lógico, a gente precisa trabalhar quanto profissional para melhorar isso. E o que eu sempre oriento Favorecer é essas para que a gente habilidades. possa favorecer essas habilidades e ajudar quanto a essas inflexibilidades, a gente tem que dar previsibilidade do que vai acontecer. Eu dando previsibilidade a essa criança, nada sendo surpresa, vai ser menos doloroso, ela vai conseguir aceitar mais facilmente. Então, hoje eu vou sair e vou fazer aquilo. Eu mostro todo o percurso, vamos tirar foto, vamos mostrar a foto da tia Dai, a sala da tia Dai. Perfeito. Se mudou, a gente vai ter que dizer, porque ela tem uma inflexibilidade, é quase que característico mesmo desses comportamentos das crianças autistas. Então, assim, a gente tem que observar que essa observação que a gente está dando não é relacionado no geral. No caso da inflexibilidade cognitiva, a gente pode manusear isso de uma melhor forma, dando essa previsibilidade. Necessaríssima essa sua fala. Por quê? Eu sempre falo, eu tudo anoto na agenda, né. A gente nós adultos, programamos toda a nossa vida numa agenda Faz a rotina, online, faz a rotina. Aí, por exemplo, a criança tem uma rotina, aí numa quarta-feira vai ter um aniversário, a gente pensa o quê? A gente tem que se organizar. Aí que eu vou me arrumar tal hora, que eu vou passar para pegar não sei quem. Aí a gente bota a roupa na criança, pá, bota a criança é, dentro do carro, pá. Aí a criança chega no não aniversário, se entende, desorganiza. Não entendeu nada. Porque às vezes a e gente se na nossa acha rotina de adulto tá tudo programado, de repente acontece algo, a gente fica ansiosa. a gente Então, também se a gente também se desorganiza, desorganiza, a né. gente só sabe controlar mais essa Total. desorganização, porque a gente já passou por várias experiências em que a gente pode fazer esse comparativo e já saber Se se organizar. organizar, né, A ter criança aquela está resolução de aprendendo ainda. problemas. Perfeito. O pneu do carro furou, eu tenho um aniversário para ir, mas eu vou chamar um Uber e eu vou fazer tal coisa. A criança não é diferente da gente, ela Não, precisa de organização, previsibilidade, como você estava pontuando, e a gente precisa falar com as nossas crianças. A comunicação, a gente pensa que a comunicação entre o adulto, ela tem que acontecer de uma forma mais efetiva, diferente da criança. Não, a comunicação ela tem que ser de igual para igual. Da mesma é. forma que eu vou chegar: "Dai, a gente vai para o aniversário amanhã e vai ser às 16 horas. Eu vou passar para te pegar. Filha, amanhã a gente tem um aniversário." E aí, você pontuou sobre as imagens que você coloca. Apoio visual é excelente. Por Excelente. quê? Porque Nesse caso deles, a inflexibilidade é excelente, porque às vezes eles não conseguem identificar o que eu estou dizendo de fato, né? e às vezes a percepção visual ela chega primeiro que o É, som. Então, naquele momento, né, naquele momento que a criança tá vendo: "Ó, olha, amanhã vai ser o aniversário dessa sua amiga, e que tal a gente já organizar a roupa que você vai usar amanhã? A gente vai sair." Eu tenho, não sei, né, tem vários modelos de relógio, quadro de rotina, organizar, isso. né, porque isso a gente dá para a criança, oportunidade dela conseguir organizar o seu dia, uma De ter um previsibilidade, planejamento do seu dia, um planejamento da planejamento, ocupação. Isso melhora a ideação da criança, né, autonomia, o a processo. autonomia, tudo isso faz parte da gente permitir que ela vivencie, de eu participar ela dentro da minha rotina quanto adulto. A gente quer tirar as crianças, quer É fazer por elas e verdade, depois quer reclamar que elas não conseguem, é ou que verdade. elas se desorganizam, né, elas não estão ali como né, um enfeite, a gente tem que colocar elas para participarem de tudo. E é extremamente necessário, né. Muito importante. Né, eu como TO, as minhas filhas quando cresceram, aqui a minha mãe, ela até disse que eu sou um pouquinho general, mas assim, como eu sei as fases que dá para a gente, né, introduzindo, né, aptidões naquela criança, eu moro bem próximo do supermercado, então assim, no interior não é nem é perigoso. Com 8, 9 anos eu já dava listinha: "Filha, quero 2 cebola, 2 não sei o quê", porque ela já tinha aprendido a ler, e ela ia, coisas pequena, e fazia, trabalhando com dinheiro. Quando dava fé, eu estava ali atrás já para, né, mas ela ia. Com 10 anos ela disse: "Mamãe, não precisa mais". Entendeu? Então, assim, a gente tem que ir reforçando, fazer com que eles se sintam importantes. Lógico que eu não vou botar uma criança de 2 anos, ah, é trabalho escravo, trabalho infantil, não, para arrumar uma casa. Mas a criança tem capacidade de organizar seu brinquedo, da menor que seja. Terminou, tá aqui o baldinho, vamos guardar Perfeito. seus brinquedos. Ajudar nesse Terminou, processo. travesseirinho lá em cima da cama.
A roupinha tá suja, tá aqui o baldinho. Então, assim, ela não vai fazer ela vai só colocar as coisas no canto. Isso ali já trabalha É na um parte processo de cognitiva aprendizado, né. totalmente. Desenvolvimento cognitivo a 1000 ali. A mil, e eu tenho que fazer com que ela participe disso, porque se ele vai ajudar ela no restante dos processos, no engrandecimento da autonomia dela. Muito bem colocado, verdade. Daí, como a sensibilidade sensorial ela pode influenciar escolhas alimentares das crianças, hábitos alimentares, especialmente as crianças com autismo? O transtorno do processamento sensorial, né, ele tem muitas a criança, a pessoa tem muita dificuldade em processar os estímulos, né. É uma desorganização desses estímulos na parte interna. Então eles começam a apresentar dificuldades, né, nas habilidades, nas sensações, e isso afeta diretamente nas ocupações, né, no dia a dia dessas crianças, como na alimentação, no vestuário, no banho. Um exemplo super prático que a gente vivencia muito, eu acredito como você, como fono também, além da dificuldade alimentar, né, as crianças que não conseguem cortar o cabelo, não conseguem cortar a unha, É. não aceitam usar uma meia, não aceita vestir uma blusa de Colocar nada manga, nada na colocar cabeça. nada na cabeça, sujar nada nessa região, né. Então, assim, isso daí afeta diretamente, porque se ela tiver esse transtorno do processamento sensorial que desregula todo o sistema, vai afetar em várias questões do dia a dia, em várias ocupações, inclusive na alimentar, né. Se ela tem uma defensividade tátil, provavelmente o tipo de alimentação dela também fica todo seletivo. E você vai observar através das texturas, né, como eu te falei, não são de sabores, elas utilizam muito, questões de texturas, de cores, É, é onde a realmente. gente começa a observar que de fato é uma seletividade. "Ai, ela não gosta de comer um franguinho torrado, mas adora um biscoito de chocolate recheado". Então olha a textura, né, como é bem parecida. Então, É. assim, a gente tem que relacionar muito se de fato é preferências alimentares ou se é seletividade alimentar. Que eu acho que é uma grande dúvida, É uma grande né. dúvida. Eu acho que as famílias se pegam pensando: "Poxa, será que ela quer comer isso ou não quer por uma preferência? Hum. Ou se é um desafio, né, isso aqui realmente é uma barreira?" Você vai observar também outra questão que tem que ser observado, como é que são os hábitos alimentares dessa família. Pô, Às vezes, verdade. essa família tem um hábito alimentar extremamente desorganizado, né, aí eu como mãe, vou almoçar um sanduíche McDonald's, mas quero que minha filhinha saudável coma uma cenourinha, então assim, os É, hábitos familiares, é eles verdade isso repercutem daí. muito no que eu vou trazer para minha família. E outra coisa extremamente importante é que as refeições sejam feitas sempre em família, todo mundo na mesa, né, aquele processo da criança poder ver, O a poder modelo, né. modelo, ver a comida, sentir a comida, ver a afeição, a emoção da pessoa comendo. Quando faz uma careta, já viu? Ela já tem até uma rejeição sem nem ter provado. Então, assim, é muito importante essa questão do modelo. É muito importante os hábitos familiares. Eu É, não posso querer que a minha criança faça isso, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Como assim? é Né, então a realmente gente precisa pensar em muitas coisas que eu quero, que eu desejo que ele faça, mas eu não faço por onde ele seguir esse hábito, né, eu não faço por onde ele ter uma experiência positiva para que ele possa seguir. Por isso que o exemplo, ele ele carrega, ele arrasta, né. arrasta, É é mais ou verdade. menos isso. E muitas vezes esses desafios alimentares, eles refletem também na seção da fonoaudiologia, né. Com certeza. Por quê? Porque as crianças que apresentam essa dificuldade, por exemplo, você pontuou sobre a rejeição de alguns alimentos, né, sobre a questão das texturas, eu avalio mastigação, por exemplo. E às vezes eu percebo que, claro, é uma relação muito grande, né, mastigação e fala, porque são os mesmos órgãos, lábio, língua, bochecha, a gente precisa ter o controle motoral, né, a gente precisa ter mobilidade, a gente precisa ter força. Por exemplo, às vezes a criança rejeita a carne assada, né, existe muito disso. Muito. E o que é que acontece? Essa criança que tem essa alteração, né, alimentar, e ela come só coisas líquidas e pastosas, ela acaba não trabalhando essa parte muscular da Ela tem face uma que inabilidade, fortalece e propicia, né, o para da desenvolvimento, fala né. e da comunicação. Então, assim, o desenvolvimento motor, ele está diretamente ligado à fala. É uma coisa que se completa. Então, eu tenho um atraso motor, um atraso sensorial,
quase tudo impacta na fala. Por isso que a fala e o atraso de comunicação é a coisa que mais angustia os pais. Quando alguém procura por algum atraso, não é porque ele não sabia brincar, não era porque ele não queria comer certa comida, é porque ele não está falando. É uma das portas de Você entradas portas de entrada mais principal principal, é o atraso de é a fala, questão é o da fala. atraso de, né, E falar é motor, e falar é é motor. planejamento, é Totalmente. execução. É ideação, né. Eu Exatamente. preciso ter a ideia, ver para poder tudo isso, tudo se completa, né. Então, assim, não tem como eu falar da parte do desenvolvimento global, motor, sem associar a fala, é impossível. Na verdade, o São habilidades desenvolvimento é complementares, né. complementar, o desenvolvimento humano sem a fala é bem complicado, né, É. se torna bem mais difícil. E para que essa fala aconteça, o desenvolvimento motor, ele tem que estar bem desenvolvido, né, a criança acaba explorando mais o ambiente, né, acaba subindo mais, pegando mais objetos, e tudo isso estimula Inclusive os a fala, o aspectos diálogo, a comunicação, né. É. E inclusive os aspectos motores é uma das coisas que eu pergunto nos momentos de receptividade ali com as famílias, anamnese, né, nos momentos iniciais, como que foi o desenvolvimento do andar, do engatinhar, e às vezes as famílias: "Nossa, mas por que que isso é Importante. interessante, né, por que que Por isso é que que pular uma importante?" fase, né. Geralmente quando se pula uma fase, não sei se você já observou, é a do engatinhar. Né, a criança ou pula a fase, ou vai engateando, né, bem tortinho. Geralmente essa criança tem pobre controle postural mais na frente. Ela Um reflexo aí. vai demorar mais a adquirir algumas habilidades que seriam simples no contexto infantil, por conta de uma simples pulada de fase. É verdade. E às vezes, por exemplo, eu tive com um caso agora que era uma criança que tinha várias questões motoras, uma questão global mesmo, né, de apraxia, assim, global, a questão do andar, né, a questão não só do falar, porque a gente percebia que ela planejava, mas na A hora de execução não executar ela acontecia. não Aquela criança acontecia. conhecida como desastrada, cai muito, anda se esbarrando na coisa, Exatamente o que a mãe me trouxe. Marina, ela dislexia. cai Muito, muito. né. Isso daí, dependendo do que a mãe te trouxe, né, pode ser caracterizado como uma somatopraxia, né, que Exatamente, que eu são acho que é bem o caso dela. várias coisas relacionadas a essa praxia, que entra a fala, que entra o andar, que entra, né, a ideação e acaba generalizando vários atrasos. Porque a praxia ela tá ali diretamente ligada às coordenações motoras, ao equilíbrio, né, planejamento motor, É. ideação sequencial. Então, assim, é uma coisa que atrasa muito. Às vezes a gente não observa, mas se você identificar uma criança desastrada, você pode ir atrás que ela tem vários atrasos. E Aí tá onde muito entra, interligado. o que eu não te respondi no começo, talvez que a gente vai falando e esquece, a necessidade de um terapeuta ocupacional, de se trabalhar essas questões práticas, entendeu? É, e foi o primeiro encaminhamento que eu fiz, viu. Porque eu É, acho que é uma atuação indispensável nesses casos, com né. Porque certeza. a atuação ela mútua, ela é muito mais qualitativa, né. O trabalho multidisciplinar, ele é completo. Né, é por isso que a gente realmente precisa. Eu não vou conseguir fazer por mais que nós usemos o mesmo recurso, né, o meu objetivo é totalmente diferente do teu, né. Lógico que existe eu não posso estar usando um equipamento se eu não tenho ideia do que aquilo pode vir a prejudicar. Por isso que, às vezes, a gente diz: "Eu não posso estar usando um vibrador que", né, se eu não entender o que que ele vai me beneficiar. Mas o recurso que tu usa com uma função é totalmente diferente do que eu uso. Entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu não sei viver, de fato, é uma equipe bem grande, mas sem a fono, no meu público de hoje, eu não É. consigo viver. Acho que E o todo mundo público tem de fato, fono. né, infantil, ele exige muito disso também, da atuação fonoaudiológica, mas também da atuação com o terapeuta ocupacional, porque é de fato complementar. Eu sempre converso com algumas colegas e todo mundo tem essa E perspectiva, o né, psicólogo, de né, é, comportamental, e era isso fala que eu ia falar sensorial, é agora, assim, né. realmente Eu é um acredito casamento perfeito. exatamente, eu ia até trazer essa fala agora, né. E também o psicólogo, né, a É, gente, precisa da questão comportamental, né, da questão emocional, motora, motor, sensorial, comunicação, que é uma porta também muito grande de entrada. Às vezes a gente recebe a criança porque ela não fala, mas aí a gente percebe que tem uma questão sensorial.
É, que tem uma questão exatamente. comportamental. E aí, quando a gente une em uma intervenção multidisciplinar, a gente tem uma assertividade ainda maior de evolução. Porque aquela profissional tem um olhar diferente do teu. Ela, quando ela vai fazer e avaliar aquela criança, o psicólogo ele vai de cara nas questões emocionais e comportamentais. Você, Vai nas de questões cara de na fala, e comunicação. eu nas questões motoras, autonomia, sensoriais. Então, assim, a gente se completa e vê, opa, isso foi ali naquela infância, aquele pai fez isso, aquela mãe não conseguiu dessa maneira, e aí se liga tudo. E é uma A gente complementa abordagem, uma né, outra, completa, de completa. fato, que vai promover o desenvolvimento global daquela criança, né. E exatamente isso, né, é de fato algo que significativo dentro da Sim, intervenção e necessário. Eu particularmente não abro mão dessa intervenção interdisciplinar, porque eu acho é. que eu não consigo dar conta de tudo, né. Assim como o psicólogo não dá, assim como o Um TO TO não não dá, a dá, gente precisa um do outro. E a gente também e há algo que é muito interessante, a e gente as evoluções precisa são mais rápidas, quando a família consegue, né, porque a gente sabe que não é é. fácil para toda família. Também ter esse Cada custo, né. família tem uma realidade, né, quem depende do sistema público é um sofrimento, eu digo isso porque eu também sou servidora pública, e na minha lista de espera do serviço público tem 800 crianças, né. Nossa, exatamente. Por quê? Porque as crianças que chegam até a gente, elas não são aquelas crianças que têm altas habituais. E quando a gente dá alta, é um direito, e é de fato um direito, né. Então a gente não consegue dar alta e a gente não tem É a delicado. quantidade de profissionais disponível para o sistema público. Então, assim, é muito difícil. E é aquela mãe que também que ou paga um plano, e o plano que só cobre em locais em que não tem resultados, ou É. aquela mãe que tem condições, sai muito cara aquela equipe, porque uma vez por semana ou 2 vezes por semana para cada profissional, gente, não é fácil. A E gente não é sabe, barato, não né, é a gente sabe de barato. fato dos É, custos. E dos desafios e que dos essas famílias desafios que essas vivenciam, famílias seja no vivenciam. sistema você falou do sistema público, que realmente é muito delicado, mas até mesmo o sistema particular de atendimento É. de convênio Tá se está tornando sobrecarregado, não tem sobrecarregado, profissional, não tem. né. Assim, a maneira que que eles vêm fazendo, eles não estão conseguindo, profissionais com muitas experiências, né, É. porque a oferta deles não é muito agradável, o que gera, assim, uma superlotação, uma inexperiência nos profissionais, uma troca constante de profissionais, porque o profissional vai se aperfeiçoando ou vai cansando e E vai tem saindo do muitas espaço, quebras no ciclo muitas terapêutico da criança. muitas quebras de vínculo. Essas quebras de vínculo, gente, elas causam um atraso, uma regressão tremenda. Olha, se essas pessoas que cuidam dessas questões de gestão, elas soubessem o quanto isso era importante, jamais eles toda vida que troca um governo, troca um profissional. Se o profissional não for concursado, no caso eu sou, então não tem problema. Mas se for brigou com o político, troca. Aí ali a profissional não aguenta, sai. E para eles tanto faz, bota uma nova fono, bota uma nova TO. E Isso é essa triste, rotação é não é muito ruim. favorável mesmo. Agora tem muitas mães que brigam para permanecer e elas têm conseguido efetivação nisso. Nem que seja por processo judicial, porque eles precisam entender que essa quebra de vínculo, ela quebra um monte de conquistas que a gente fez até ali. Se essas pessoas conseguissem ter acesso, né, e soubessem o quanto que isso prejudica o processo de intervenção, elas seriam mais cautelosas, né. Elas, hoje em dia já até mudou. Por quê? Porque hoje todo mundo tem alguém na família que você ama, que precisa desse cuidado. É. Então, vamos começar a pensar, porque parece-me que a gente só consegue ter empatia quando a gente tem alguém. Poxa vida, né? Assim, eu antes de vivenciar tudo isso, eu não tinha. Hoje eu tenho primos autistas, mas quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu não tinha nada disso. E ainda assim eu tinha todo esse cuidado. Mas a saúde mental, ela é a primeira a ser deixada de lado. É Eu digo a verdade. saúde mental porque o nosso público de TEA, ele está dentro dessa parte, né? Sim, dessa habilidade Dessa e que precisa de habilidade. tanto suporte. Tanto suporte, tanto cuidado. Daí, como a terapia ocupacional pode ajudar as crianças na autorregulação, principalmente as crianças com autismo? O terapeuta ocupacional, ele é o único profissional habilitado para trabalhar essas questões sensoriais, né? Em especial, eles necessitam ter, né, a capacitação, a formação em integração sensorial. Que é Então, tão assim, conhecido que e é tão tão falado, né? conhecida, né, e tão desejada.
E a integração sensorial é justamente isso, ela usa, né, da autorregulação dos sistemas através daqueles equipamentos, né. Quando a gente identifica onde está o transtorno do processamento sensorial daquela criança, identifica aonde é o foco, né, da desregulação, a gente vai trabalhar em cima daquela desregulação para que a gente consiga ir regulando aos poucos, né. Se for proprioceptivo, se for tátil, vestibular, então a gente vai incluir, né, as atividades relacionadas com aquele atraso para que a gente possa conseguir essa autorregulação. Porém, existe questões ou recursos que a gente pode estar usando, né, antes desse processo de intervenção para acomodar sensorialmente algumas inquietudes, né, algumas desorganizações, para chamar melhor assim. No entanto, existem muitos recursos que ajudam nessa acomodação sensorial, né, que facilitam, né, toda essa desregulação. Uma criança que apresenta sensibilidade auditiva, né, a gente orienta muito a fazer uso dos abafadores, né, a evitar também ambientes mais barulhentos. Então, existem orientações que são feitas para famílias que vão facilitar, né, e ajudar a evitar esse processo de regulação. Uma criança que apresente defensividade tátil, né, então a gente vai orientar sandalinhas sem meias, blusas sem ser com mangas, sem etiquetas, As né, etiquetas, né. sem ser muito coladas, até que a gente faça esse trabalho, né, de regulação sensorial dentro da integração sensorial, para que eles consigam se sentir apto, né, a ficar de boa, né, sem Tolerar ser de fato, tolerar de né. fato É. essas sensações, né, que eles sentem. Então, assim, a terapia ocupacional com a integração sensorial, ela faz toda a diferença para essas crianças, É né, um trabalho incrível, né. De fato, é um assim, trabalho eu fico muito incrível. feliz, né, com todas essas suas contribuições que foram valiosas, né. Foi mais uma experiência aí significativa, né, para o nosso podcast. E, assim, acredito que suas orientações, suas estratégias, elas foram de fato benéficas, né, para quem está nos assistindo até agora. E aí vou encerrar esse momento, assim, de fato, com muita gratidão. Quero com muita alegria de ter você aqui com as suas contribuições. Acredito que foi um momento único, né, e que a gente vai conseguir alcançar muitas famílias. Então, mais uma vez lhe agradeço pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Fico muito feliz de ter você aqui, viu? Eu que agradeço, né, também vocês estarem aí, e eu ter podido, né, estar com você, que é uma grande profissional, e aprender mais um pouco, né, da fono e do nosso trabalho em conjunto. Para mim é sempre gratificante estar com alguém competente para que possa me ensinar um pouco mais. Aprendemos Muito muito, ó, a obrigada, gente, sabe, eu acho que o mais incrível do podcast é que não só vocês que estão aí, mas eu também, né, nós que estamos aqui, a gente aprende muito, a gente compartilha ideias, a gente compartilha casos aqui nos bastidores, e a gente consegue de fato passar para vocês. ampliar nossas visões, né, Exatamente, das né. questões das nossas Então é algo crianças. muito, muito importante para mim também, que tudo isso aconteça dessa forma, né. Então quero agradecer você que ficou aí até o final, né. Obrigado por viver essa experiência conosco, e aguarde, ó, que vão sair novos episódios. Tchau, tchau. Tchau.